Estamos ao vivo. Caralho, velho, que racha da porra. Vamos nessa. Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta galáxia, Matheus, Leandro e Vitor, porra, nós somos Obsessões, estamos aqui mais um dia para falar sobre os filmes que a gente quer falar. Galera, hoje a gente se reúne aqui para conversar sobre um filme que deu bastante repercussão desde o seu lançamento e que a gente achou que seria um bom filme de pauta para a gente trocar impressões e discorrer sobre eles. E como eu tenho 3 especialistas aqui sempre no que ocorre de mais importante e relevante no cinema nacional e mundial, a gente vai falar hoje sobre o filme. Qual é o nome do filme, gente? Três Estranhos Idênticos. O filme estava aqui, eu estava olhando em outra página no Google. Muito bom, isso é grandioso. Três Estranhos Idênticos. Um filme que está à disposição no streaming da Netflix, que está patrocinando aqui a nossa live. Eu vou começar com alguém que geralmente não começa os papos e eu quero ter a primeira impressão vinda dele. Leandro Lorde, o que você achou de Os Três Estranhos Idênticos? Eu quero saber o que você achou sobre esse filme. Vamos lá. Eu achei intrigante. Eu achei instigante. É um documentário que você quer ver, né? Você quer saber o que acontece, porque a história ela bate num lugar assim de interesse muito rápido. E eu acho que até um esforço aqui nosso vai ser de comentar o filme sem dizer o filme. Porque a experiência das pessoas que não viram o filme e estão nos ouvindo, ela é comprometida pelo que se diz a respeito do filme antes de você ter visto. Por mais que a pessoa... Tem gente que gosta de spoiler, né? Gosta de ter essa prévia. Mas eu não sei como faremos isso aqui. Não sei nem como vai rolar isso. Mas eu posso dar uma prévia no sentido de que, assim, são 3 pessoas, né? Os nomes deles, Ed, Robert e David. Essas 3 pessoas nasceram da mesma mãe, estavam na mesma barriga e foram separadas ao nascer. Cada uma dessas pessoas foi adotada por uma família norte-americana. Até os 19 anos, nenhum desses 3 gêmeos sabia um da existência do outro. E aos 19 anos, quando eles já são, né, já estão nessa transição de adolescência para a vida adulta, podemos dizer assim, eles se conhecem de uma forma inesperada. E a partir daí você tem todo o desenrolar das histórias. Acho que eu vou dizer quase tudo aqui no plural, que eu não quero reduzi-los a um. É uma preocupação ética minha em dizer algumas coisas aqui. Então, só dessa pequena pedacinho da história que eu já contei, você já quer ver, né? E eu acho que esse interesse por ver fez também com que eles se tornassem o que eles se tornaram nos Estados Unidos na década de 80, que foi quando eles se conheceram, né? Eles acabaram virando meio que uma atração, porque é absolutamente midiático, né? 3 gêmeos separados ao nascer que se conhecem e como eles estão, como eles reagem, o que eles fazem, como eles fazem, no que eles são parecidos, no que eles são diferentes. E como
a curiosidade, vamos dizer assim, né? A curiosidade matou o gato, já dizia o ditado. E como a gente pode entrar numa bola de, de acontecimentos que não tem a ver propriamente com o que a gente fez da nossa vida, né? Mas com o que os outros fizeram e como os outros planejaram a vida que a gente ia ter, né? Freud explica também, né? Então, acho que de começo é isso, sem muitas reflexões, mas dando um panorama, não é nem uma sinopse, é um panorama do que vai acontecer nesse documentário e de quem vai ver. E Nossa, Lê, eu gostei muito de você, no esforço generoso com os nossos ouvintes, não ter dado spoiler. A primeira coisa que eu conto dos filmes é o filme em si e foda-se, entendeu? Mas vamos ouvir mais. Matheus, eu queria saber de você. O que você viu nesse filme, Matheus, que te chamou a atenção? Olha, Fernando, tudo praticamente chama atenção no filme, né? A começar pelo fato de que são trigêmeos, a começar pelo fato de que são gêmeos, e a começar pelo fato de que é uma história intrigante, né? O Leandro falou, né? Agora eu vou ficar me policiando para não dizer uma história, né? Mas o filme ele narra várias histórias, mas que se entrelaçam numa, num acontecimento que é o acontecimento do encontro e do desencontro, se assim quiserem, dos irmãos, né? E eu acho que assim a capacidade do filme de suscitar debates profundos e questões tensas e complexas é imensa, né? Eu gosto do filme porque ele realmente nos prende, tem uma narrativa excelente e a cada nova cena e a cada nova jogada das histórias que estão ali sendo narradas, a gente pensa o quão complexo é participar dessa experiência que é estar vivo, né? Porque os caras, para começo, eram extremamente talentosos, extremamente carismáticos, super charmosos, elegantes. Então, todo o apelo midiático que veio a partir do reencontro, ele não se deu somente assim numa questão de produção midiática e de produção empresarial. Eu acho os caras geniais. Assim. Eles têm cara assim de serem muito gente boas. Né? Tanto a sua versão presente, que narra, né, os fatos que aconteceram no passado do reencontro, quanto a versão jovem deles, né? Todo o contexto de encontro na universidade, que é o começo do filme, é muito legal. Né? Você imagina que o cara, no primeiro dia de aula, todo mundo é amigo dele, as minas chegam e beijam ele na boca. Então, é um negócio assim que o cara ficou sem entender nada, né? Então, tudo vai acontecendo de uma forma muito original, muito interessante. E existe algo no filme que é a questão de terem transformado eles em pessoas semelhantes, né? Eles questionam isso em algum momento. Né? Ah, eles viram mais as nossas semelhanças do que as nossas diferenças. E, de fato, é intrigante, né?
É intrigante essa questão. É um questionamento. Apesar do tom macabro, né? Das questões macabras que se desvelam ali, né? É uma questão muito intrigante, né? O que nos faz humanos, né? O que nos faz tão próprios? O que faz a gente desenvolver a nossa personalidade como ela é? E é por isso que essa questão de você pensar nos gêmeos se coloca assim, né? Como a mesma pessoa, né? No fundo, o que se quer descobrir é como a mesma pessoa se desenvolveria sendo criado na Alemanha ou no Sudeste Asiático. Então, se tem esse tipo de questionamento e a ciência, né, se é que se pode chamar de ciência, né, de um certo período ali, levou isso a ferro e fogo e fez um experimento secreto. E esse experimento secreto ele levou a sequelas que envolvem não somente, né, os irmãos retratados no filme, mas outras pessoas. E entra em vários aspectos, né? Desde a ética da produção científica, desde essa questão da constituição psicológica mesmo, e a questão de manipulação midiática. É um filme, assim, realmente muito peculiar, porque ele tem um momento eufórico, que é divertido, que é gostoso e que é embasbacante, a gente fica muito admirado e muito entusiasmado. E tem um momento que a gente fica um pouco assustado, né? E reflexivo, porque ao mesmo tempo que nos gera questionamentos éticos e uma certa indignação, nos gera também uma reflexão profunda sobre como essas coisas se dão. A capacidade de manipulação que existe num processo de desenvolvimento é imensa, né? Isso é um tema central, assim, da psicologia e da educação. E como é que isso acontece, né? A educação é uma fábrica de gente, seja a educação escolar ou seja o processo civilizatório, né? A gente fabrica gente, simplesmente, é isso que acontece, assim. E não existe uma ideia de que a gente pode, eu vou fazer isso, né, causa e consequência, né? Então, se eu fizer X, vai acontecer Y. Não existe essa relação. Porém, nós sabemos que as influências que acontecem durante a infância e a adolescência, elas exercem um papel muito importante no que essas pessoas vão ser pelo resto da vida. E as instituições fazem isso, os produtos culturais fazem isso, a escola faz isso, a universidade faz isso, a mídia faz isso. E essas linhas de força todas, elas são algo que é difícil da gente compreender. E quando vem uma situação de manipulação mais evidente, a gente se questiona até onde a gente pode. Até onde a gente pode ir. Eu cheguei a pensar, inclusive, até mesmo em manipulação genética, né? Em como isso. Será que isso está acontecendo hoje em dia? Será que isso vai acontecer? O que consequências isso teria para nós, né? Eu tenho a sensação de que a história deles nos sugere uma certa eugenia. Eu fiquei bem indignado, admirado com esse filme. Muito bom. Ô, Vitor, você sabe que o Leandro e o Matheus conseguiram a proeza de até agora, aos 15 minutos, não darem spoiler sobre o filme. Eu acho isso muito preocupante, porque assim, até agora eu não entendi muito bem de que filme vocês estão falando. Você pode falar um pouquinho mais pra gente sobre Os Três Estranhos Idênticos?
Fê, vai ser difícil, porque eles já abordaram tudo que dava pra abordar sem Fudeu. falar o fim. Fala fim, velho. Sem falar metade pro fim do filme. Cara, o documentário eu achei sui generis, assim. Eu achei ele... Por mais que eu não goste de documentários que tem a encenação, igual esse tem, eu acho que nesse daqui é muito bem empregada. Porque ele demonstra de uma forma não caricata. A maioria dos documentários que usa algum tipo de atuação ali, fica algo muito caricato, fica algo meio forçado, fica tentando parecer que é aquela pessoa, e esse aqui, de alguma forma, ele mostrou as pessoas de frente, ele mostra mais a situação como um todo, assim. Eu acho que isso cresceu mais ainda o interesse pelo documentário. Porque se fosse um filme de ficção, eu ia falar, puta, isso é uma viagem maluca. É coisa de... A criatividade do ser humano está passando dos limites. A partir do momento que a gente vê a história real, um documentário, por mais que o documentário também seja criativo, a gente está vendo a história de 3 pessoas ali que foram separadas no nascimento, e a gente vê uma baita história legal. É o que o Matheus falou, o começo ali é esfuziante. Eu tava, tipo, me divertindo. Eu falei, puta, vai ser da hora pra cacete. Vai dar alguma cagada, é óbvio, porque um dos 3 não aparece desde o começo do filme. Isso não é spoiler, eu tô tentando, Fê. Um dos 3 não aparece, né, dando relatos atuais, né? Então isso já gerou uma pulguinha atrás da orelha, né? Mas aí eu achei que o filme ia ser desvendado exatamente na ausência desse de um dos 3. Mas aqueles 3 ali devem ter causado em Nova York, velho. Eles participando do filme com a Madonna. Então eles chegaram num nível de hype. Primeira capa do New York Times. Os caras estavam no filme da Madonna. Ok, é 80 e tanto, o começo da Madonna, mas, porra, é a Madonna. Foda-se que é o começo da Madonna. Tava no filme com a Madonna. Então isso vai gerando uma expectativa de, porra, vai ser animal, sei lá, um morreu num acidente de carro, bêbado, sei lá, alguma coisa do tipo. E aí, a hora que a gente tem joga um balde de água gelada ali na gente, que entra no negócio meio de trevas, né? É um negócio absolutamente, vou falar nazista, mas sem usar ser tão taxativo assim, mas é algo de uma maldade, de uma experimentalidade assim surreal. Por isso que eu falei da parte da ficção. A ficção não caberia. A gente não conseguiria imaginar uma ficção desse jeito do que aconteceu. Acho que vai ser difícil a gente não falar o que aconteceu, gente. Né? Eu juro que eu estou tentando. O Leandro fez todo um esforço inicial ali. Eu acho que, ó, a partir de agora, quem estiver vendo, a gente talvez solte alguns spoilers. Mas já deu um gostinho de querer ver, não deu? Não solta os principais, que eu corto na edição, os principais. Quando vocês falam na gravação coisas que eu falo, não, isso aqui não, cara, tirou o sabor, eu corto. Mas não fala, Vitor, faz o exercício, segue aí, mano, segue a gente no rolê do Instagram, de tudo mais, nas redes sociais e tal. Mas vamos lá, então. É interessante que os 3 acabaram sendo criados por 3 famílias absolutamente diferentes, e cada um com um status social. Então, isso, de alguma forma, é já uma forma bem interessante de ver a criação dos 3. E na hora que eles se encontram, foi o que o Matheus falou. Eles têm tanta coisa em comum que gera esse fuzuê. Então, eles fumam o mesmo cigarro, eles gostam do mesmo tipo de mulher, eles fazem movimentos iguais, eles são muito parecidos esteticamente. Só que o background deles a gente não sabe. Nenhum deles sabe a fundo. Tanto que tem um dos pais, né? São 3 pais, 3 mães, né? No caso. Um dos pais que é mais um abraçador ali, que abraça mais os 3, de alguma forma.
Mas isso acaba gerando um incômodo muito grande a partir do momento de a gente descobrir o que aconteceu. Por que eles foram separados no nascimento? Porque isso não é comum. Gêmeos, normalmente, eles tentam sempre acolher uma família para os 2, ou para os 3, ou 4, 5, sei lá. Não separar os gêmeos. E daí tem até um trauma dos 3, que eles batiam a cabeça dentro do berço. Os 3 tinham a mesma reação dentro do berço. E isso mostra muito eles estavam dentro de uma barriga, todo mundo junto. A hora que separa aquilo, gera traumas que vai sendo... E daí acaba a gente até conversando sobre saúde mental, como é a criação de gêmeos. Já fiquei até viajando. Pô, os caras têm o mesmo... Será que a astrologia define alguma coisa sobre isso? Eles nasceram no mesmo dia, na mesma hora? Será que eles têm os mesmos ascendentes? Tal. Daí eu já pirei nessa loucura, cara. Eu falei, pô, as pessoas são iguaizinhas. E a hora que a gente vai ver que tem outros gêmeos que aconteceram a mesma coisa, isso vai gerando uma bola de neve, que realmente quando aparecem lá os psicólogos, os psiquiatras, que acabaram tratando do caso, mostram até onde vai essa ética. O problema maior acho que é esse. Acho que o grande tema do documentário é a ética. Qual é a ética de mexer na vida das pessoas? Seja num dia a dia que a gente tem, ou seja numa corporação, numa lógica governamental ou de uma conspiração. Então, o documentário entra num viés que realmente é muito qualquer palavra, coloca qualquer adjetivo, é muito. Realmente não tem palavras para mim, porque eu vi 2 vezes, né? Eu vi a primeira vez, acabei revendo para a gente comentar aqui. Dá um nó na garganta, dá um nojo, dá uma descrença no humano que eu não sei. Me dá realmente... eu achei que o documentário ia, sei lá, ou suicídio, ou uma tragédia, ia para esse caminho, e a gente vê algo que tem patamares tão maiores. É um Olimpo ali. A gente estava só na primeira casinha, eu estava na primeira casa do Olimpo. Daí já foi para a 12ª de uma vez, assim. Pegando a astrologia aqui de background. Fernando, vai você agora, que eu já não sei enrolar mais sem falar spoiler. Eu vou seguir com vocês, rapazes. Eu não vou dar spoiler, tá? Eu quero entrar nessa trilha sombria que o Leandro abriu, de fazer um exercício de falar sobre uma coisa sem falar muito sobre a coisa. Vamos ver onde isso vai dar. Eu achei um filme bom, como não podia deixar de ser, como todos vocês acharam. Algumas questões que me surgiram, assim. Eu vou colocar a principal, que é o que mais me causou estranhamento. E depois de ouvir vocês falar, também me surgiu. Como é que isso é possível em um governo democrático? Como é que 3 seres humanos passam por isso em um sistema democrático, onde há liberdade, né? Esse é um problema, é um tema, assim. Tipo, que ponto chegou-se para que isso pudesse acontecer? Porque, na boa, se isso aconteceu uma vez, e no documentário chega, né, a sugerir que tem outras pessoas que também passaram pelo mesmo processo, como isso aconteceu? E, além disso, quem fez, quem mandou, quem financiou, da onde veio a grana, quem estava, quem era o frente, quem era o 01, sabe? Porque é uma coisa que fica muito teoria da conspiração. A gente entra num arquivo X de gêmeos que é bizarro,
É quase uma abdução que esses moleques sofreram, tá ligado? Cada um foi para um planeta, depois jogaram os moleques lá na mesma universidade para eles se encontrarem. Então, esse é um ponto que me ficou muito estranho, assim. Fiquei pensando muito, sabe? Nos Estados Unidos, um país, né, que se diz livre e tudo mais. Mas é só isso, não tem como falar de mais coisas sem dar spoiler. Eu queria saber o que vocês têm mais para falar aí. Tem uma coisa que eu acho. Existe um efeito, assim, né? Por exemplo, de você compreender a experiência de aprendizagem, que muitas pessoas acabam, vamos dizer assim, cedendo a esse efeito, que é a ideia de você isolar, né? Nós falamos no episódio em que nós discutimos a questão da nossa relação com os animais, nós falávamos da questão do Selvagem de Aveyron, né? Que é o filme em que você tem um menino que cresce fora da civilização, cresce no mato. E aí você pega aquela situação super peculiar, você vai tentar entender como que aquela pessoa se desenvolve, como que aquela pessoa aprende. O mesmo acontece às vezes no esforço que você vai tentar entender assim, né, como é que se dá o aprendizado. E você não consegue isolar, né, porque as pessoas elas têm um convívio social e elas têm uma história. E, e eu acho que havia um esforço ali de tentar eliminar variáveis, né? Eliminar variáveis, produzir um método, uma sequência. O que eu acho mais curioso, sinceramente, é isso ter sido efetivamente publicado, sido apresentado numa publicação científica. Nós sabemos que tem material, né, em revistas que circulam no âmbito fechado, tudo, mas a comunidade acadêmica acaba tendo acesso a isso e, de fato, é um pesquisador que encontra esse relato e que vai à busca. E o que eu acho mais curioso nesse salto que acontece após essa descoberta da pesquisa científica, que me deixou assim realmente surpreso, chocado de certa forma, que é a questão da documentação do estudo estar sob posse de uma entidade judaica, né? De uma associação, uma entidade cultural, uma agremiação da cultura judaica, né? Acho que porque o médico era judeu e porque o orfanato de onde eles vieram tinha essa questão, né? Isso é emblemático, obviamente, né, pelas relações com o nazismo, mas o que eu achei mais estranho houve alguma interferência do governo, seja no financiamento, seja no aval, no acobertamento dessas informações, ao mesmo tempo que essas informações elas estão de posse de uma entidade privada e elas estão sob sigilo por décadas, né? Elas só podem se tornar públicas a partir de 2066. Você imagina que, né, Quando todas as certamente todos já pessoas. estarão mortos já. E quando essas pessoas que passaram por essa experiência solicitam as informações, isso lhes é negado, né? Eu acho, assim, muito bizarro, assim. Você imagina Surreal. que É vamos pensar surreal. o seguinte,
Vamos pensar o seguinte: você tem 5.000 páginas escritas sobre você, você não tem acesso a essas 5.000 páginas. Por isso que há essa grande contradição. O documentário provocou uma resposta, né, dessa entidade que concedeu o acesso para eles. E eu achei interessante isso, porque o documentário ele teve um efeito político também, né? Ao mesmo tempo que teve o efeito político recém-lançado também, o documentário que surgiu do podcast também, que é o caso Evandro, da Globoplay, né? Que teve uma repercussão política. Então a gente vive também um momento interessante, assim, dessas mídias fazendo um efeito aí, né, social, gerando repercussões significativas e, e nos coloca todas essas indagações, né? Não tem como deixar de citar o paralelo deste filme com outro filme que eu não sei se ainda está disponível no Netflix. O Victor está fazendo um gesto dizendo que sim, que é Quem Sou Eu, né? Diga quem sou. Diga Quem Sou, isso. Que também narra uma história bastante escabrosa, eu diria assim, peculiar, de irmãos gêmeos, né? Num outro sentido, num outro viés, e essa história se passa no Reino Unido, mas que ao mesmo tempo nos coloca essa coisa, né? Por que o gêmeo, né? O gêmeo, ele gera pra gente essa sensação, assim, uma sensação de, tipo, travou a Matrix, né? São pessoas idênticas, né? E claro que, né, vão se tornando diferentes por diversos motivos, seja física ou psicologicamente, mas a princípio são idênticas. E tem certas coincidências que são tão esquisitas, né? Tem um conceito, de que eu saiba, pouco explorado na obra do Jung, que é um conceito chamado de sincronicidade, em que Jung tenta traçar paralelos entre fenômenos aparentemente aleatórios, né? E às vezes eu me pego pensando nisso, assim, né? Eu acho que o gêmeo, ele gera esse efeito, assim, né? Do tipo, de onde que veio isso? Por que isso? Isso tem algum significado simbólico ou esotérico ou transcendental além do biológico? E obviamente que para quem é gêmeo existe uma situação diferente. Você já convivia, veja bem, você já convivia com uma pessoa antes de você nascer, né? A gente convive depois de nascer. Mas o gêmeo não, ele conviveu antes de nascer. E quando a gente pensa na origem, toda criança, quando ela começa a pensar na origem, ela entra em parafuso, né? A criança entra em parafuso. Ela não, de onde que você veio? O que existia antes de você existir? O que vai existir depois que você se for, né? Então eu acho que é esse drama que gera uma angústia muito particular nessas pessoas que estão tendo as suas histórias contadas ali, né? Porque já não bastasse essa dificuldade e essa complexidade, você vai cavocando novas situações. E, por outro lado, eu acho que o encontro deles, eu acho que foi um encontro muito feliz. Eu acho que eles tiveram a oportunidade de viver uma vida comum entre eles e partilhar algumas experiências de uma forma bacana também. É bem, bem bonito, bem gostoso ver assim a conexão deles, a forma como eles também souberam explorar na noite. Puta, legal demais, assim, sabe? Tipo, eu,
eu fiquei assim pensando, puta, eu queria muito estar no rolê com esses caras, assim, sabe? Eu queria ter estado no rolê com esses caras alguma vez, porque eles demonstravam ter assim um carisma e uma capacidade de envolver as pessoas, de se relacionar, muito interessante. E fica todo esse cenário, né? Essa montanha-russa de coisas que aconteceram na vida deles, né? Drogas, euforia, sucesso, carisma, mídia, doença mental, dificuldades. De certa forma, também conta um pouco a história de todos nós, né? Queria fazer uma provocação, porque assim, a gente está no momento de a gente exaltar a ciência vai salvar nossas vidas, a vacina, coisa maravilhosa, os cientistas são brilhantes. Qual que é o limite da ciência? Até onde a ciência pode mexer? Porque assim, de alguma forma a gente vê no documentário, e até essa parte da confidencialidade dos dados, a gente tem visto isso, a gente está sendo cobaia de uma vacina. Vamos falar na real, atualmente, nesse momento agora. Que ótimo, né? A vacina a gente já tem vários estudos, maravilhoso. E a gente está falando aqui de algo de hereditariedade, né? A gente está falando quase de Mendel. Analisar como que um ser humano pode ser igual ao outro ser humano, dependendo da mãe, do pai. E daí há um experimento. Aonde vai o experimento? O experimento vai chegar até onde? A gente já chegou na ovelha Dolly. Para onde que vai isso? Vale a pena a gente... quem vai regulamentar isso? Porque se a gente falar o governo, daí Bolsonaro regulamentar a ciência não faz o menor sentido. Não vai ser a NASA, mas a NASA tem outros benefícios, sei lá, interesses. Quem que faz isso? A ONU? Desculpa, não dá. Quem vai controlar esse tipo de coisa? Interrogação. Depois dessa provocação muito pungente, o Vitor desferiu algumas palavras afiadas, pontudas para vocês. O que vocês acham, Leandro e Matheus? Lê, fala, eu quero saber qual que é o limite da ciência, qual que é o limite da porra toda. Porque a gente vai virar o quê? Deus? É essa lógica, porque o ser humano tem essa lógica. Posso especular. Vamos. Eu acho que a pergunta é a pergunta. Ela é muito maior, eu acho que ela ainda é maior que a resposta. Mas, pensando num aspecto até pragmático, o limite da ciência é o tempo em que essa ciência está sendo executada e a circunstância. A gente só está sendo cobaia, eu acho que pôs cobaia bem entre aspas, de uma vacina, porque eu acho que eu não concordo nem com essa palavra, por conta de circunstância. E a ciência só deu esse salto, porque eu acredito que a vacina, por exemplo, as vacinas, né, a gente hoje está falando só em plurais, as vacinas para o Covid-19, elas são de um ganho para a ciência absurdo, porque até então não houve tempo e circunstância em que fosse possível se dar esse salto, e esse salto se deu por conta da ciência. Se você pergunta do limite ético, esse limite ético também se dá, eu acredito que pelo tempo, e eu estou falando assim um tempo até histórico às vezes, e circunstância. Porque se tiver, sabe, milhões de mortes pelo mundo por conta de vírus, a gente tem que experimentar alguma coisa que, de repente, possa ainda não ter aqueles
vamos dizer assim, aquela coisa que seja 100% segura. Porque sem essa coisa 100% seguro, a gente não está seguro de maneira nenhuma. Então, a ciência, ela nunca vai garantir 100% mesmo. A gente tem visto isso. A vacina, eu estou usando até como metáfora, né? Ela tem uma certa efetividade. Como a ciência também tem sua certa efetividade, tem suas falhas, e cometeu falhas horríveis durante toda a história da humanidade, a gente sabe, que por conta de pensamento científico, de experimentos científicos, a humanidade padeceu em vários períodos e até alguns mais recentes. Então, eu acho que é isso, e respondendo muito de uma maneira muito generalizada também. Não tô esmiuçando a questão. Mas que há limite, há limite. Há um limite. Tempo, circunstância. Mas o limite no filme, tô pegando o filme como ponto de meada, né? Fio de meada. Eu entendo que o experimento feito é relevante. Porém, qual que é a meu ver, pelo menos, tá? Eu acho que é super interessante se tivesse um resultado. De forma alguma, concordo. Eu acho que eticamente é abominável. Mas eu entendo que, na lógica da ciência, da psicologia, seria um experimento brilhante para provar se hereditariedade e criação são concomitantes ou conflitantes, até onde vai a pessoa ser o que ela é ou o que ela convive. Eu acho que é muito relevante esse tipo de experimento, mas de forma alguma eu concordo com ele. É um experimento que talvez nunca devesse ter uma resposta. Como não teve, né? E eu acredito, Vitor, que por o que a gente chegou hoje, né? A gente já mapeou o genoma, a gente já tem célula-tronco. Eu não sou biólogo, não sou cientista, mas eu acho que em 2021 esse experimento é ultrapassado. Ele não vai mostrar nenhum resultado relevante perto do que a gente já tem de dados. Então, talvez, assim, desenvolvendo aqui a ideia, há caminhos para fazer, né? Há escolhas, né? Talvez a escolha do caminho seja esse limite. E aí você pode, de repente, encurtar caminhos ou deixar caminhos mais longos com menos sofrimento humano, menos sofrimento de animais, né? Enfim, porque ainda, né? Essa coisa do experimento, ele, como o Matheus falou, ela tem que ter um padrão, né? Tem que ter um padrão. Eu lembro de uns anos atrás, o pessoal, não sei se foi em São Paulo, em algum lugar do Brasil, o pessoal invadindo os laboratórios para soltar os beagles, né? Porque beagle é um animal, e aí nessa época um pesquisador me explicou, que tem uma linhagem muito, muito, muito fácil de decodificar, né? Os beagles são os cachorros que mais você vai encontrar semelhanças se você analisar o DNA de cada um, assim. Então, por isso faz experimento com beagle. Beagle é lindo, maravilhoso, é o Snoopy. Mas até que ponto também a gente não deve muito a esses animais, né? Olha só, o papo dos animais voltando de novo. Se você ouviu o podcast anterior, da Incrível Jornada, o quanto a gente deve para esses animais, né? Então a gente deve aí um respeito e uma ética também com eles. E eu não tenho opinião ainda formada sobre ser contra ou a favor desses experimentos. Acho que estou indo mais para o lado contra, mas porque há caminhos. E não sei se respondi, provavelmente não, mas desenvolvi alguma coisa. Matheus, coisa de luz, traga sua luz para a gente delimitar melhor, para a gente tentar ver esses limites, se eles existem. Puxa, gente, pergunta
Felizmente é uma pergunta muito boa. Gostei bastante da provocação do Vitor. Quem é que regulamenta a ciência? Quem regulamenta as ciências é a comunidade científica. De que maneira? Legitimando ou não, né, certas práticas, certos métodos, certos fundamentos. E isso existe um contexto histórico, social e cultural relacionado. Então, quando a gente está discutindo, por exemplo, vendo as discussões na CPI da pandemia, por exemplo, existe um esforço dos chloroquiners de citar algumas publicações científicas. A maioria delas não tem uma coisa fundamental dentro da produção científica, que é a revisão por pares, né? Pares duplo cego. Então você inclui 2 pesquisadores com notoriedade acadêmica que avaliam, né, uma publicação e decidem, vamos dizer assim, né, se ela vai ser recusada, se ela vai ser aceita ou se ela vai ser aceita com ressalvas. E isso segue adiante. No caso da fundamentação da cloroquina, por exemplo, você vai ter, né, praticamente nenhuma publicação dentro desses parâmetros, que são os parâmetros mais atuais, vamos dizer, de validação da ciência. Porém, o que acontece? Né? Tipo, a ciência é um processo humano, né? Então, não existe assim na ciência não existe uma lei, assim, né? Tipo, uma regra exata que vai definir como as coisas vão acontecer. Então, você tem uma comunidade científica internacional que é muito diversa. Tipo, você vê o cara da China, por exemplo, que fez a modificação genética em uma criança, incluindo o gene de uma pessoa que é imune ao vírus do HIV. E foi bem sucedida essa experiência. E, portanto, nasceu uma pessoa que não pode se infectar com o vírus. E aí, tipo, esse cara ele foi banido da universidade e teve uma série de repercussões. E são coisas que às vezes a gente não consegue nem sequer controlar, sabe? Então, essa regulação ela faz parte de um processo de validação. O que eles fizeram foi algo feito a partir, inclusive, de um segredo de Estado. Algo que não se faz, né? Os comitês de ética, na forma como eles foram construídos e estão funcionando nos últimos anos, nas últimas décadas, eles tiveram uma evolução, né? O Leandro citou o caso dos Beagles. Eu trabalhei lá no Butantan também, e existia uma polêmica grande, né? A gente teve algumas experiências da área de produção, também expor algumas coisas para nós lá interno. E existe um cuidado muito grande com isso. E a gente não tem garantia 100% de que, por exemplo, um animal utilizado no experimento, ele vai ser... tem uma série de regras. Isso tem, inclusive, legislação ampla para isso. Já estudei junto à Clarice, inclusive, algumas legislações. Como, por exemplo, assim, você tem uma determinação jurídica de formas de você proceder à eutanásia de cada tipo de animal, formas aceitas com ressalvas. Então, existe uma regulamentação que é partilhada, tá um pouco chato aqui, mas tudo bem, que é partilhada
entre a comunidade acadêmica e o Estado. Mas o que me chama a atenção não é isso. Né? Tem uma frase interessante atribuída ao Bertrand Russell, né? Que é: o problema do mundo é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as pessoas idiotas estão cheias de certezas. Então, o que acontece? Quando eu fiz essa pergunta, inclusive, recentemente para o meu orientador. Rogério, o fato de nós estarmos vivendo essa idiotia geral, anti-ciência, não fará confundir, por exemplo, o povo acadêmico, científico, que discute essas nuances da ciência com os relativistas, com os negacionistas, né? E a resposta que o Rogério me deu foi: a ciência, ela está restrita a um ambiente específico, que é o ambiente acadêmico. E ela sempre foi assim, ela continua sendo, tem experiências e movimentos de popularização, mas ela continua restrita. E esse é uma das grandes questões aí colocado. Porque a gente não tem um envolvimento da sociedade com esse tipo de questão. Às vezes a gente nem tem interesse, nem tem tempo de mexer com isso, assim, sabe? Tipo, porra, por que a sociedade vai, do nada, discutir, tipo, ética na pesquisa? A não ser que você tenha o Beagles morrendo, isso não tem um apelo, assim. Então eu acho que existe um aspecto técnico importante e eu acho que a gente precisa respeitar a trajetória das pessoas que têm uma experiência técnica nesses assuntos, sabe? E eu acho que é por isso que a gente tem esse mecanismo de regulação dos pares. Essa comunidade internacional, ela precisa ser ouvida e precisa ser respeitada minimamente. A gente não precisa acreditar em tudo, sabe? Porque a questão que se... eu juro que eu vou terminar aqui. A questão que se coloca, por exemplo, no tratamento da Covid, tem tratamento precoce, funciona, a cloroquina ou azitromicina, ou alguma coisa assim. Gente, provavelmente, talvez, não esses medicamentos em si, mas evidentemente que podem ter alguns tratamentos que podem ser bem-sucedidos. Uma parcela de pacientes tem tratamentos que podem reduzir sintomas. Né? Não sou da área de medicina nem nada, mas, gente, isso é óbvio. O problema é que, assim, a gente transformou a ciência na política de uma forma em que um cientista minimamente progressista ou democrata vira público e dizer: olha, pode ter algum efeito benéfico, não a cloroquina em si, porque ela não tem nada a ver, mas assim, né, algum tipo de antiviral, ou algum tipo de antibiótico. Agora, nós perdemos a oportunidade, inclusive, de ter uma discussão mais consciente sobre o tratamento da Covid. Né? Nós transformamos isso numa coisa esdrúxula. Então ninguém mais vai ter coragem. Uma briga política, Matheus, uma briga política e uma briga de capital também. Porque tem uma questão econômica forte aí, né? Porque ganham os da vacina, vamos dizer assim, os grandes laboratórios, e também tem uma parcela que está ganhando dinheiro, que são os anti-vacina, dizendo que dos mais absurdos, né, que a gente compartilha aqui no Brasil, mas imagina mundo afora, o que as pessoas não se propuseram a tomar, já que esse é um vírus que tomou conta do mundo, na tentativa de acreditar que existe uma cura ou um tratamento. O que as pessoas não se propuseram? Porque eu acho que isso é bastante cultural até do Brasil. Por exemplo, de ter um remedinho, assim, ter uma coisinha que dá um jeito ali. A gente quer isso, a gente deseja isso. E quem tem uma doença deseja a cura.
Então, ela vai buscar, né? Você vê, por exemplo, essas doenças crônicas que as pessoas têm aí, o quanto de remédio as pessoas não vão dizer que existe, sei lá, de uma patologia simples, assim, sei lá, acne, né? Adolescente que teve muita acne no Brasil, estou dando um exemplo no Brasil, se chegou um momento assim, se ele não foi no dermatologista, fez os tratamentos e tal, e ele ficou tentando lidar com aquilo, ele por ele mesmo, por N condições, porque também especialistas médicos não são para todos nesse lugar que a gente vive, se falassem para ele, olha, titica de galinha funciona, ele ia passar no rosto, pasta de dente, sabe? Estou dando um exemplo muito factível, assim, muito, muito próximo das pessoas. Ah, passa pasta de dente. Ah, lava com água de arroz. Até ele conseguiu acesso a um real tratamento, né? De acne com um especialista que vai olhar o caso dele, que vai dizer qual é a intervenção. Eu te cortei e já falei mais do que eu queria falar, e eu não sei se você concluiu também, mas tá interessante. É o Obsessões, Universidade Obsessões. Olê, eu tinha concluído, sim. Só queria aproveitar que você falou isso e dizer que, assim, todo esse movimento nos tira a oportunidade, às vezes, de valorizar, tipo, culturas milenares, assim, do uso das medicinas tradicionais. Eu acho que uma coisa não nega a outra. Uma das formas mais interessantes da gente ver o conhecimento e as relações e as formas de vida hoje em dia é essa, assim, né? Perfeito, Matheus. Eu estava com você 80%, agora estou 110%. Você imagina, assim, uma erva natural não pode te prejudicar, né, cara? Legalize já, legalize já. Legalize já, legalize já. Don't worry. Gostei muito dessa última sua fala, viu, Matheus? Essa sua última fala foi bem apropriada. Cara, o que me chama mais atenção nesse ponto todo aí, Vi, que se trouxe, que eu nem vou entrar porque os meninos já discorreram bem sobre isso, é que, assim, é o lance de o bagulho ficar preso sem... Tipo assim, beleza, fez uma pesquisa, eu tenho acordo com você, acho que é legítima a pesquisa, na boa, assim, vamos desenvolver o campo da psicologia, pá, vamos ver como essas 3 pessoas se desenvolvem em sua vida adulta, sua infância, adolescência, e por aí vai. Mas publica-se o resultado. Nesse caso, o maior problema é que o negócio ficou travado, vai ficar travado até 2066, né, Mar? 2066, o que por si só São já é 100 anos, acho, né? 80 anos. 80 anos, que por si só já é um absurdo, cara. Então, quando você não... Então, o ponto importante aqui é quando você não dá transparência às coisas, quaisquer que sejam elas, você joga sobre as próprias coisas um manto de obscurantismo, tá ligado? Porque que tão problemática era essa pesquisa que ela não pode ser publicada? Tipo assim, que tem mais? Porque para mim acho que não Quem passa. bancou essa porra? É isso. Pra mim é só isso. Então, aí fica nesse negócio, quem deu dinheiro? Então foi quem? Quem foi o judeu, filho da É a puta, que deu... Associação dos Judeus, a faculdade que está envolvida também, porque é a universidade que está Então, com os dados. Qual é que é? entendeu? Então esse é o ponto, cara. O ponto mais difícil é publica, sabe? Publica as coisas. Esse negócio, gente, a gente tá vendo muito isso no Brasil. O Bolsonaro agora, eu não queria entrar nisso, mas assim, não vai permitir, colocou sigilo sobre documentos para 100 anos. Aí governos... Da carteira de vacinação dele, velho. Tá de brincadeira. É uma coisa interessante a se questionar, né? Como é que o Estado tem o poder de decretar sigilo sobre alguns documentos? Peraí, né? Coloca esses documentos à mostra para as pessoas verem, tá ligado? Que segredo de Estado, sabe isso? Aí que eu acho que, por ser ciência, deveria ser algo público, porque a ciência não deveria ter
Exatamente. o uso privado disso. Mais transparente. Mas aí o capital é maior, né? Eu acho. Eu queria fazer uma observação e uma pergunta. A observação é a seguinte: tem algo no filme que me chama muita atenção. Eu não pesquisei, sinceramente, para ver detalhes da história, mas no filme, quando eles vão aplicar os testes, eles aplicam. Cara, eles aplicam o Rorschach lá, eles aplicam testes psicométricos, eles aplicam testes de todas as linhas, assim, tipo, de várias linhas da psicologia. Eu achei isso muito estranho, sinceramente, assim, né? Porque não é a minha área, mas eu suponho que você não vai fazer uma pesquisa, tipo, envolvendo, sei lá, 5 linhas da psicologia. O cara era psicanalista de tradição freudiana, apesar de ser psiquiatra. Então, é um negócio, assim, muito misturado. Então, isso leva a crer, inclusive, de que houvesse financiamento até privado ou público ali, por uma questão de que, olha, já que a gente está arriscando tanto moralmente, vamos tentar fazer testes em várias linhas, para observar de vários ângulos, assim, sabe? Me pareceu bem esquisito isso. E a pergunta que eu ia fazer é a questão mais direcionada para o Fernando, que é uma questão relacionada com diplomacia. Diplomacia e, na verdade, assim, acho que não diplomacia, mas funcionamento do Estado. Que é o seguinte: talvez alguns tipos de pesquisas eles precisem, em alguns tipos de dados, precisem ter algum sigilo, sim. Tem algumas questões que são mais complexas, né? Como, por exemplo, sei lá, né? Tipo, casos de segurança pública, casos de pedofilia, enfim, uma série de questões que a gente pode imaginar que não necessariamente a gente vai ter esses dados expostos. Porém, existe também algumas formas do Estado promover a participação popular, né? Comissões, momentos de discussão em que possa ter mais participação e acesso à informação, né? Nós vivemos todo um período recente com várias políticas de acesso à informação, várias leis, inclusive, e agora nós vivemos alguns momentos aí em que algumas autoridades querem esconder a informação. Então, eu acho que há uma forma também do Estado intervir, da comunidade política proporcionar essa participação das pessoas, sabe? Tipo, as pessoas querem saber. E eu acho que isso tem uma certa beleza, né? Para pegar a música do Gilberto Gil, inclusive. Porque nós queremos saber, porque nós queremos saber o que somos e o que há além de nós. E isso nos proporciona o direito também de saber, né? Que gera essa consequência política aí, né? O que você diria sobre isso, Fernando? Sim, existem documentos que devem ser mantidos sob sigilo durante algum tempo. E existem documentos que têm que ser trazidos a público. Para as pessoas. Gente, tinha um debate até bem pouco tempo atrás sobre documentos da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai aconteceu em 1870. Que não podiam ser revelados, assim, sabe? Tipo, quer dizer, a história é feita de ciência, você vai lá, escreve um livro, uma pessoa refuta o seu livro, a tese do seu livro, e é assim que as coisas avançam. Esse negócio de ficar colocando sigilo em um monte de documento, alegando segurança nacional, tipo, tem que ser muito matizado, sabe? É um poder que o Estado tem, eu acho que é legítimo ter, por esses motivos que você falou, mas eu acho que precisa ser trazido para um nível de controle democrático também, né? 2066? Putz, será? Né? O Bolsonaro é 2121. 2121?
2121, cara. Como assim? Então é tudo uma questão. Mas aí tem que ter pressão popular, tem que ter Congresso envolvido e tal. Eu acho que é um recurso do Estado que é legítimo, acho que tem coisas que não podem ser divulgadas mesmo. Mas assim, precisa ser trabalhado isso daí. Precisa ter regra clara. Não dá para o cara chegar discricionariamente e falar que vai ficar durante 80 anos com um documento fechado, trancafiado, porque ele não quer divulgar quem pagou a pesquisa. Ou qual a universidade grande dos Estados Unidos que está por trás. Ou qual foi o psicólogo ou psiquiatra que queria testar as hipóteses que eram hipóteses esdrúxulas e não podem vir a público. Sabe? Tipo, isso envolve a vida das pessoas, meu. Eu acho que é por aí, tá ligado? Acho que é por aí. Não sei o que vocês acham disso. Eu acho que foi um bom debate, para falar bem a verdade. Vamos para nossas trilogias? Então, faça a apresentação bonitinha. Então vamos lá. Agora chegou o momento mais aguardado de todas as pessoas que ouvem as sessões, as 12 ou 13 pessoas que nos acompanham aí, que nos seguem fielmente, ativam o sininho e dão like, dão joinha, que ajuda muito o canal. É o momento dos top 3. E como nós estamos tratando de 3 gêmeos idênticos, nós resolvemos falar sobre o top 3 de 3 trilogias de cada um aqui dos membros dos Sessões. Então, nós vamos começar, como sempre, deixando o Leandro para trás. Nós consideramos ele um... Não, Fê. E foi pelo menos no meio aí, no... Beleza. Trilogia, Fê. Vocês são... Nunca se sabe, tá? Nunca se Então, sabe. Você... mas então, você, tá bom. Leandro, você é uma pessoa que bebe na fonte, tá? Os outros aqui, ninguém bebe na fonte, ok? Então vamos manter. Ok. Então vamos lá. Vai, Matheus, fala a Mantenha. porra das suas 3 trilogias agora, vai, logo. Ele bebe na fonte, cientificamente comprovado, sem sigilo. Exatamente. Não, gente, eu vou chovendo molhado um pouco. Talvez não na primeira indicação, mas na primeira, trazer a trilogia de filmes que eu gosto muito, de um cineasta canadense chamado Denis Arcand. Certamente o Vitor vai gostar muito dessa indicação, que é O Declínio do Império Americano, que é seguido das Invasões Bárbaras, e aí sim, entre aspas, seguido de A Era da Inocência, né? São filmes que falam sobre juventude, conhecimento, política, processos históricos e sociais da América do Norte e do contexto ocidental, assim, né? Filmes muito sensíveis, recomendo mesmo, assim, acho que vale muito a pena acompanhar. Uma outra trilogia, que aí eu quero já mais chover molhado mesmo, bem midiática, que é do meu coração, não poderia deixar de trazer, que é O Senhor dos Anéis. Gosto muito, amo as produções, acho tocante, acho realizações cinematográficas incríveis, gosto do gênero e acho que faz parte, né? Acho que faz parte também dessas epopeias humanas aí, né? E, por último, porém não mesmo menos importante, chovendo também no molhado, Guerra nas Estrelas, inclusive podendo ser aí uma trinca de trilogias, de certa forma, né? Muito envolvente, muito marcante para mim e para todos, né? E para mim, em termos de produção, também tem esse impacto bem significativo, bem interessante. Histórias realmente comoventes e importantes para a nossa história do entretenimento. Matheus, muito obrigado. Só lembrando, a gente já tem um episódio sobre Star Wars, né?
tem um episódio que foi feito com muito carinho, apesar de com muito desgosto por mim e por Vitor, porque a gente não gosta dessa trilogia, nem gosta de Guerra das Estrelas, mas o Leandro e o Matheus gostam, a gente acabou colocando. Obrigado pela lista, Matheus, gostei. Assistiria a trilogia do Declínio só. Vitor, o que você tem aí? Esse Declínio é muito boa. Eu só não vi o terceiro porque eu não achei ainda. Mas um dia acharei. Mas os dois primeiros são muito bons. Eu vou de trilogia do Antes. Então, um amorzinho, coisa linda, romântica. Aí você me fode. Você tava na sua lista? Você devia ter falado antes, caralho. Ah, vou me foder, velho. Você tem outros triunfos que eu te conheço. Putz, eu acho sensacional a ideia toda do Linklater de gravar com períodos equânimes entre os três filmes, os mesmos atores, ver o amadurecimento desse amor. Acho lindíssimo, lindíssimo. O segundo, eu vou num negócio um pouco mais macabro, Trilogia do Apartamento, do Polanski. Eu revi no ano passado a trilogia do Apartamento. Eu acho um negócio bem complexo, bem completo, né? Não é complexo, bem completo. O Polanski tem todo um problema, né? Uma problematização em cima dele, mas Repulsa ao Sexo, Bebê de Rosemary e O Inquilino são filmes que se complementam entre si, eles conversam entre si. E tem o terror, tem o suspense, tem o drama social. Acho bem completo. E só para fugir um pouco dos tradicionais. O terceiro, eu estava entre dois aqui. Não sei se eu vou para a Ásia, vou ficar por aqui. Trilogia do Inharritu, Amores Brutos, 21 Gramas e Babel. Nem sei se tem um nome a trilogia em si, mas são 3 filmes que conversam entre si, histórias, normalmente 3 histórias que se complementam e que se cruzam, tem o mesmo formato de montagem, mas são filmes que eu acho... Foi um dos primeiros filmes assim que a gente, quando começou lá o blog, eu acabei me apaixonando ali pelo formato, achava uma montagem bem interessante. 21 Gramas é o que eu mais gosto dos 3. Eu acho muito bom. Então são essas 3 do Inharritu, do Antes e do Apartamento. Vai, Leandro. Vai. Humilha. Você não vai falar, Fernando? Seus? Você não queria ir no meio igual sanduíche? Vamos no meio. Você não quer colocar no meio? Vai, eu queria ir, mas eu vou confessar uma coisa aqui para vocês, que como era trilogia, eu pensei que era para dizer só uma. Já tem 3 filmes, né? Eu também pensei nisso. Você pensou igual? Aí o Matheus sacou 3, o Vitor sacou 3, eu tô aqui... Eu segui o Matheus. Eu tô aqui colocando as minhas 3. Agora, tipo, de última hora, mas eu posso falar agora. A trilogia que eu ia citar originalmente, número 1, é a trilogia do Patrício Guzmán. Brilhante, Lê. A gente Nostalgia da Luz, Botão de Pérola e Cordilheira dos Sonhos. Uma trilogia recente, começou lá em 2010, o último filme é de 2021. E eu acho que, assim, é incrível. Por ele trazer essa informação com... Ele é objetivo, sem perder de vista a sensibilidade, a subjetividade, e ele vai puxando fios da história do Chile e da história das pessoas, que vai deixando o documentário muito poético, assim. É um dos documentaristas realmente que, para mim, tá muito bem fazendo o que ele faz. Hoje eu consigo ver poucos documentaristas como ele. Então, essa trilogia. É difícil de encontrar essa trilogia, bem difícil.
mas vale a pena a procura e geralmente você vai ver, às vezes em espanhol você acha. Aí, nessa correria aqui, eu vou citar uma coisa que eu gosto, que também é chovendo molhado. Tá na linha Star Wars, que é a trilogia do Indiana Jones. Harrison Ford no meu coração. Né? Indiana Jones. E Os Caçadores da Arca Perdida, Templo da Perdição e A Última Cruzada, clássicos dos anos 80. E divertido. Sessão da tarde total. E aí a terceira trilogia... Quer falar as suas, depois eu falo a terceira? Não, eu vou falar. Ele vai pisar legal essa. Não vou enrolar. Não, eu vou falar do Bergman. Trilogia do Silêncio. Tá, quais são os filmes que compõem essa porra? O Silêncio, Através do Espelho e Luz de Inverno. São filmes que ele fez de 61 a 63 e recentemente eu vi o documentário 100 anos Bergman, que ele fala muito desse período, né, de como ele fazia muitos filmes e como todos eram muito inventivos, muito, assim, novos até para o que estava vendo e colocou a Suécia no mapa do cinema, né? E um cinema único no mundo, que é esse cinema que só a Suécia sabe fazer, e que tem o Bergman, que é esse ser que o filme mostra bastante complicado, esses 100 anos de Bergman, mas que conseguiu fazer esses filmes tão perturbadores. Fechei. 3 trilogias. De última hora, hein, Fernando? Para você arrebentar. Percebi que você estava com pressa e não escolheu bem os nomes. Bom, eu fiz uma trilogia aqui, uma lista. Olha, eu preciso falar essa porque estava muito óbvia, tá? É uma trilogia que está na base da nossa existência. Vocês sabem do que eu estou falando. Tem simplesmente os maiores atores. Senhor dos Anéis. Poderoso Chefão, gente. Poderoso Chefão. Claro. Tem o querido Marlon Brando, com a frase genial que eu vou fazer uma oferta que ele não vai poder recusar. Que é como você consegue as coisas de acordo com esse mafioso. A próxima trilogia que eu gosto muito, e tenho um apreço muito grande por ela, nem tanto pelos 2 filmes que compõem, mas por um em especial, que é a trilogia da Vingança, que tem Old Boy, Lei de Vingança e Mr. Vingança, né? Que eu acho sensacional, acho fodástica, assim. E eu gosto, mano, vou falar uma aqui que eu acho massa. O Vitor falou do antes, que era uma que eu achava super. Achei que fosse abalar com essa, ninguém ia colocar. Mas, enfim, colocar. A Matrix, mano. Matrix, eu acho. O primeiro filme é o mais foda, que tem realmente a parada do mito da caverna ali, tá tudo. O resto é mais groselha, mas, assim, acho que é uma boa trilogia, assim. Tipo, mudou muito os anos 90, tá ligado? Os anos 90 começa com Matrix, saca? O filme acho que é de 99, e aquele filme abre assim, e você entra no século XXI com ele. Porque ele muda tudo. Seriam essas. Algo mais, senhores? Só a menção honrosa aí que o Matheus falou, né? Trilogia das Cores, acho que vale a menção. Beleza. Então, é isso. Hoje a gente comentou 3 estranhos no ninho. Opa, 3 estranhos idênticos. Nós somos o Obsessões, galera. A gente está nas redes sociais aí, estamos na mídia, estamos no jornal impresso, estamos em qualquer lugar, estamos no Google. Se ficou alguma dúvida sobre alguma coisa que a gente falou aqui, joga no Google e se vira e procura. Sigam a gente, ative o sininho
e tenham filhos gêmeos. Valeu, boa noite, até mais. Falou.